Iniciando a gravação aí, aula do projeto aprovar, processo penal, ação penal. Vamos falar um pouco da ação penal. Como eu tinha dito aqui para vocês, material aí, vamos utilizar a base aí do material do professor Jaime, né? Material muito bom. E só deixar essa referência aí, professor Jaime, falar um pouquinho de ação penal hoje, beleza? Projeto aprovar, vamos lá, galera. Ação penal. Conceito de ação penal. A ação penal é um procedimento judicial que tem como objetivo punir o criminoso e garantir o cumprimento da lei. É o direito de exigir do Estado que aplique o direito penal a um indivíduo que cometeu uma infração penal. A infração penal, você pode ter o crime ou a contravenção penal. Lá, seu fundamento constitucional está no artigo 5º aí, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, a ação penal, se a gente parar para analisar, ela já é uma parte judicial. Lembra que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo, ele é pré-processual. Beleza? O inquérito policial a gente viu que é uma parte administrativa, ele é pré-processual. A ação penal, ela já parte para uma fase processual. E aí a gente tem que observar as garantias legais para o eventual denunciado, né? Contraditório, ampla defesa, ainda mais de perto direito ao silêncio, a não autocriminação, direito de ser ouvido por último em eventual interrogatório, beleza? A gente tem que observar isso aí com mais cautela, com mais... observar isso mais de perto, para não gerar eventual nulidade, beleza? Em um eventual processo, aqui nós temos a ideia do seguinte, olha, o Estado, ele detém esse poder de acusar, esse poder de punir, mas isso aí tem alguns parâmetros e tem que ser exercido por alguém, e a gente sabe que o Ministério Público, em regra, né, ele é o titular da ação penal. Aí é uma questão sobre esse conceito aí, que na Polícia Penal da Bahia, um determinado cidadão passou para um órgão, ele era membro de um órgão público que era titular da ação penal, ele fazia parte de qual instituição? O Ministério Público, beleza? Então, o Ministério Público aí, ele é o titular da ação penal. Beleza? Você viu lá, titular da ação penal, em regra, Ministério Público. Beleza? Já pode me procurar lá, Ministério Público, na sua questão, porque essa é a função aí do Ministério Público, uma das funções, né? Mas, assim, a mais conhecida que a gente tem é ser titular da ação penal. É a responsabilidade aí do Ministério Público. Material, como eu disse aí, da professora Jaime. Vamos utilizar aqui condições gerais da ação. Depois nós vamos para as condições especiais da ação. Condições gerais da ação. Possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, você não pode ir lá, o Ministério Público não pode também mover uma ação e pedir aí uma pena de morte. A gente sabe que pena de morte no Brasil é caso de guerra declarada, né? Interesse de agir. Tem que ter um interesse, né? Tem que ser um crime que realmente seja punido pelo Código Penal e que a sociedade tenha interesse de punir aquilo, entendeu? Então tem que ter um interesse de agir. Legitimidade ad causa, ativa e passiva, tá? Aqui tem que ter a parte autora, tem que ter o réu ali, né? Que regra, quando é crime de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, um dos titulares ativos aí que pede a punição é a sociedade, né? Representando o Ministério Público, aí, representando o direito da sociedade. Condições especiais de ação ou de procedibilidade. Vou olhar aqui que tem gente querendo entrar. Condições gerais da ação ou de procedibilidade. Aí, se for ação penal pública condicionada à representação, tem que ter essa prévia representação, beleza? Se for uma ação penal pública condicionada à representação, tem que ter essa representação. O delegado não pode simplesmente, o Ministério Público não pode simplesmente ir lá e mover uma ação penal, porque
não teve a prévia representação, se essa ação penal ela for pública condicionada à representação. Aí, se for a requerimento do ministro da Justiça, também tem que ter essa requisição, né? É uma condição especial da ação penal, se ela for condicionada aí a requisição do ministro da Justiça, beleza? E aí, dependendo do crime, né, que a gente tem lá, a questão de extraterritorialidade, o ingresso no território brasileiro do agente que cometeu o crime no exterior, beleza? Tem alguns crimes que eles são punidos lá e são punidos aqui. E para que ele possa ser punido aqui, a gente tem que entrar em território nacional, beleza? Aí, se não me engano, a gente tem o caso do foi Robinho, acho que foi Robinho, né? Que Daniel Alves ficou lá ainda. Se não me engano, foi Robinho. Então, entrou no Brasil, mas o do Robinho é só questão dele é a questão da pena, se a pena pode ser executada aqui ou não, essa é a discussão. Mas vamos supor que não fosse questão da pena, fosse questão de julgamento e condenação, eventual condenação. Aí teria que aguardar a entrada dele aqui para processá-lo, né? Digamos assim. Aí são causas especiais, beleza? Mas as causas gerais são essas: possibilidade jurídica do pedido, interesse do agir e legitimidade ad causa, legitimidade ativa e passiva. Você não pode ir lá e processar o filho do cara que cometeu o crime, né? Ele não é parte legítima, não é parte legítima passiva, o filho do cara que cometeu o crime. O cara que cometeu o crime é parte passiva, pô. Não o filho dele, né? Tem que lembrar que a pena e a acusação não pode passar da pessoa para outra. Beleza? Nós temos aqui, ó, espécies de ações penais. Nós temos as ações penais públicas. A ação penal pode ser pública incondicionada. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Uma ação penal ela é pública incondicionada. Alguém sabe dizer o que quer dizer incondicionado? Quando você olha para alguém e fala, eu te amo incondicionalmente, né? Então você vai na igreja lá e fala que Jesus nos amou incondicionalmente. Alguém sabe o que quer dizer uma ação penal pública incondicionada? O que significa essa palavra incondicionada? Que não precisa de representação. Isso aí, não tem condição, né? Não precisa de condições para que mova essa ação. Beleza? Não precisa de nenhuma condição para que mova essa ação. Nós temos também, na ação penal pública, a ação penal pública condicionada. Aqui nós temos alguns crimes que vão depender de alguns critérios, de algumas condições, e a gente vai falar de condição de processibilidade, né? Condição para ser processado, vamos dizer assim. Exemplo aí é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, ou a requerimento, né? A requisição do ministro da Justiça. Beleza? Show? Nós temos aqui, de outro lado, nós temos as ações penais privadas. Essas duas aqui são as públicas. Primeiro, pública incondicionada. Segunda, pública condicionada. A condição pode ser representação da vítima ou requisição do ministro. Beleza? Nós temos também a ação penal, do lado das privadas, a ação penal subsidiária da pública. É uma ação penal privada subsidiária da pública. Anota aí no seu caderno o seguinte: essa ação penal privada subsidiária da pública, ela é no seguinte caso: aqui o Ministério Público não ofereceu a denúncia, ele perdeu o prazo. Aí surge para a vítima o direito de mover uma ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Era uma ação penal pública incondicionada, ou condicionada à representação, e o Ministério Público não fez nada. Galera, não fazer nada é diferente de pedir absolvição. O Ministério Público pode mover uma ação penal e, no meio do caminho lá, pedir absolvição. Aí ele fez alguma coisa. Beleza? Aqui eu estou dizendo que ele não fez nada. Beleza? Show? Show? Aí é diferente. Aí surge para a vítima o direito de mover essa ação. Nós temos também a ação penal privada personalíssima e a ação penal privada exclusiva. Nós vamos ver uma por uma daqui a pouco, beleza? Show? Já, né? Já vai avançar. Vamos lá. Ação penal pública
incondicionada. Ela é promovida pelo Ministério Público. Prescinde, o que quer dizer prescinde? Prescinde quer dizer que não precisa. Não precisa de representação tácita ou expressa da vítima. Beleza? Não precisa de representação tácita ou expressa da vítima. Prazo: 5 dias se o réu estiver preso. 15 dias se o réu estiver solto. 10 dias se for crimes relacionados à droga. O professor Jaime colocou aqui uma observação. Atenção, esse prazo passa a contar da data que o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial ou da data em que tiver recebido as peças de informações ou de representação. Beleza? Esse é o marco inicial da contagem desse prazo. Show? Nós temos aqui a ação penal pública condicionada. Também ela é promovida pelo Ministério Público. Ele é o titular dessa ação. Mas é imprescindível a representação da vítima ou a requisição do ministro da Justiça. Os prazos aqui são o mesmo e a mesma observação. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui, ó, nesse delito do artigo 147, parágrafo 1º. Se o crime é cometido contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, nos termos do artigo 1º de 121 deste Código, aplica-se a pena em dobro. Aqui, ó, no crime de ameaça, somente se procede mediante representação, exceto na hipótese do parágrafo 1º deste artigo. Vocês conseguiram ver que o crime de ameaça, se ele tiver no contexto de que foi cometido contra a mulher por razões de condições do sexo feminino, nós teremos aqui uma ação penal pública incondicionada. Beleza? Essa aí, 2024. É uma novidade que eu acredito que pode estar na prova de vocês. Beleza? Olha só, se o crime for cometido contra a mulher por razão de condição de sexo feminino, nos termos do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 121 desse Código, aplica-se a pena em dobro. Beleza? E aqui, ó, o crime de ameaça, o caput, vai ser condicionado à representação, exceto na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, ou seja, se ele for cometido contra a mulher. Beleza? Eu acredito que essa parte pode estar na próxima prova, porque é uma novidade. Show? Incluído aí pela Lei 14.994 de 2024. Tá um grifo aí no seu caderno, beleza? Faz uma marcaçãozinha igual eu fiz aqui. Depois desse slide, vai lá para a pasta. Quem tem acesso à pasta, vai para o grupo e vai para a pasta. Quem tem acesso à pasta lá, já vai estar esse materialzinho lá. Beleza? Vamos avançar. Olha só, quando a ação penal, ela depende de representação. A representação, ela é uma condição de procedibilidade, beleza? É uma condição de procedibilidade. Pode ser representada de modo oral ou escrito, beleza? O agente deve ser maior e capaz. Caso seja menor ou incapaz, a representação se dá através de seu representante legal. Caso o agente seja morto ou ausente, aí vai caber ao CAD, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Beleza? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. O CAD aí, anota no seu caderno CAD lá, que é cônjuge e agora companheiro também, né? Ascendente, descendente e irmão. Terceiros também podem, mas é preciso procuração com os poderes especiais. A banca normalmente coloca que essa representação aí pode ser um advogado indo lá representando seu cliente com procuração com poderes gerais. Não, tem que ser com poderes especiais. Beleza? Qual é o prazo para representar? 6 meses a contar do dia em que souber quem foi o autor do fato. Cuidado que aqui as bancas costumam cobrar o seguinte, olha, são 6 meses a partir da juntada... 6 meses... a partir de quando aconteceu o fato. Não. 6 meses a partir de quando souber quem foi o autor do crime. Beleza? Show? 6 meses a partir de quando souber quem foi o autor do crime. Beleza? Princípios que regem a ação penal pública. Princípio da obrigatoriedade, ou seja, o Ministério Público é obrigado a mover essa ação penal. Princípio da intranscendência. Beleza? Essa ação penal tem que ser movida contra quem fez aquele fato. Princípio da
Divisibilidade, o Ministério Público, se for vários autores, o Ministério Público pode iniciar uma ação penal contra um aqui e depois iniciar contra outro, beleza? Princípio da indisponibilidade, o Ministério Público não pode abrir mão da ação penal, é diferente de no meio da ação penal ele pedir absolvição, é diferente, beleza? E princípio da oficialidade, é um órgão público, né, o Ministério Público que vai mover essa ação penal, é o Estado, beleza? Ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública, que nós já estamos nas ações penais privadas. Ela será admitida a ação penal privada dos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Ou seja, o Ministério Público não fez nada no prazo. Beleza? Essa ação pode ser proposta pelo ofendido ou seu representante legal ou pelo CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Se sujeita aos mesmos princípios que regem a ação penal pública, beleza? A gente já viu os princípios anteriores, né? Prazo aí 6 meses, legitimidade concorrente, 6 meses após escoado, após escoamento, ou seja, após que encerrou esse prazo do Ministério Público e ele não fez nada, beleza? Ou seja, o Ministério Público tinha um prazo ali de mover a ação penal, não fez, parte aí para a vítima, seu representante legal ou para o CAD, o direito de mover essa ação nos 6 meses posteriores aí. Beleza? Ação penal privada personalíssima. Aqui são dois tipos de ações aqui que a gente vai falar agora que vocês têm que ter muita atenção. Ação penal privada personalíssima. Em razão de ser personalíssima, a única pessoa legitimada a propor essa ação é o próprio ofendido. Não a que não passa para o representante legal, mesmo se ele estiver morto ou ausente, o CAD não tem competência para mover essa ação. Essa é a personalíssima. Beleza? Só aquele cara que pode fazer. Só é cabível em 2 crimes. Aqui ele colocou o adultério, que já foi revogado, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Aqui é naquela situação lá que tem, só confirmar que isso é isso, que tem a bigamia, né? O cara oculta lá que já é casado e faz todo o procedimento lá para 236 todo o procedimento lá para casar de novo. Crime, né? Não pode. Deixa eu só confirmar aqui. O adultério deixou de ser crime, tá, galera? Se tiver alguém adúltero aí, é imoral, né? Mas deixa de ser crime. Aqui, ó. Induzimento a erro essencial. Delito de induzimento a erro essencial com impedimento consiste em enganar o cônjuge, tá? Escondendo fatos que possam inviabilizar a vida conjugal ou omitir situações que são impedimentos ao casamento. Aqui não é só uma bigamia, não. Tem outros fatos aqui que talvez você esconde da pessoa que você quer casar lá, e aí isso pode gerar um erro aí, um erro essencial, ou ocultação de impedimento. Beleza? Aqui, só essa pessoa que pode mover essa ação, beleza? Só a pessoa que foi enganada ali que ela pode mover essa ação. Outra pessoa, eventual cônjuge, ascendente, descendente, irmão, não pode. Beleza? Porque ela é personalíssima. A outra que a banca pode tentar te confundir é o seguinte: ação penal privada exclusiva. Ela pode ser proposta pelo ofendido ou por seu representante legal, aí com poderes especiais também, né, no caso de incapaz aí, se morto ou ausente, pelo CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. São exemplos os crimes de injúria, difamação, calúnia. O prazo para essa ação ser proposta é de 6 meses, contado da data em que o ofendido conhece quem foi o autor do fato. O professor Jaime colocou aqui, ó, cuidado, não é da data do crime. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão processual, que é a data de quando você sabe quem é o autor do fato. Pô, professor, tem crime que eu não vou saber na hora lá, e mesmo eu sendo vítima, que eu não vou saber na hora quem é o autor do fato. Tem crime que você não vai saber na hora quem é o autor do fato. Daqui a 2 anos você vai descobrir quem foi o autor daquele fato criminoso. Aí vai começar a correr esse prazo aí. Princípios que regem a ação penal privada. Beleza? Ação penal. Aqui é o princípio da oportunidade. Ou seja, você pode ou não mover essa ação. Beleza?
Princípio da indivisibilidade. Se você mover essa ação contra um, você tem que mover contra todos. Princípio da disponibilidade. Você pode abrir mão dessa ação penal. E o princípio da intranscendência. Você tem que mover necessariamente contra aquelas pessoas que cometeram aquele fato. Beleza? Show? Deixa eu ver se tem alguma fala aqui no grupo. Renúncia. Ação penal privada aí. A renúncia é a possibilidade que dispõe o autor da ação penal privada e tão somente nesta para desistir da ação penal proposta. Ou seja, ele pode abrir mão dessa ação penal. Beleza? O Ministério Público já não pode. Lembra disso. Na ação penal pública e na pública condicionada à representação, o Ministério Público ele não pode abrir mão. Beleza? Só é cabível essa desistência antes do recebimento da queixa. Beleza? Só é cabível a desistência antes do recebimento da queixa. É um ato unilateral. Foca nessa parte. É um ato unilateral. Ou seja, não depende de nenhuma manifestação do querelante, ou seja, do réu, né? Vamos dizer assim. O réu não precisa concordar. É um ato unilateral. Se estende a todos os autores do crime. Se essa pessoa não mover a ação contra um, ela deixou de mover contra todos. Vai se estender a todos. Pode ser expressa ou tácita. Beleza? Esse direito de renúncia aí pode ser expresso ou tácito. Por exemplo, você vai mover uma ação lá antes do recebimento dessa denúncia aí, você já está com amizade com essa pessoa, troca altas ideias pelo WhatsApp, pela rede social, aquela pessoa vira seu melhor amigo. Isso aí é meio que tácito, né? Você entende que você não deseja mover a vítima lá não deseja mover mais aquela ação. Cuidado, nós temos a renúncia, que nós acabamos de ver, nós temos o perdão do ofendido. Aqui, o processo penal ele vai ser extinto. Aqui, ele vai ocorrer após o recebimento da ação penal privada. Beleza? Após o recebimento ali da queixa. Isso é bilateral. Depende, essa parte é muito importante. O perdão do ofendido é bilateral. Depende de aceitação de quem está sendo processado. Talvez o cara tá encafifado lá, tá nervoso e fala assim, você quer saber, doutora? Não aceito e vou com esse processo até o final, porque eu vou provar minha inocência. E lá no final ainda vou querer um dano moral, vou mover uma ação civil, vou querer um dano moral contra essa pessoa. Beleza? Ou seja, depende de aceitação de quem está sendo processado. Se estende a todos, beleza? Se estende a todos, mas não produz efeito a quem recusar, ou seja, são mais de um querelado, né? Mais de um réu. Ele diz assim, 2 fala, beleza, a gente aceita, mas o terceiro fala assim, não, eu vou provar minha inocência, então, para esse aí não vai produzir efeito, que talvez esse cara quer provar a inocência dele, depois procurar uma indenização e por aí vai. Pode ser expresso ou tácito, beleza? Pode ser expresso ou tácito. O professor Jaime colocou aqui, ó, e se oferecido perdão e o processado permanecer em silêncio, nem falar que aceita nem que não aceita? Aqui vai entrar aquela regra lá de quem cala consente, vamos entender que ele aceitou esse perdão aí, beleza? Galera, coisa que eu quero que vocês tomem muito cuidado. A banca vai tentar confundir vocês a renúncia antes do recebimento da denúncia. É ato unilateral, beleza? Show? Se estende a todos os autores do crime lá, antes do recebimento da denúncia, beleza? Show? Aqui ele desiste da ação penal, antes do recebimento da queixa, no caso da denúncia, antes do recebimento da queixa. Aqui não, aqui é após o recebimento da queixa. É ato bilateral, então vai depender de aceitação. A pessoa tem que aceitar. Beleza? Se tiver 3, 2 aceitar e 1 não, esse 1 vai provar a inocência dele lá no final. Lá vai lutar, entendeu? Show? Nós temos aqui o Instituto da Perempção. Perempção se opera com desinteresse de prosseguir na ação penal privada. São as hipóteses. O querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Beleza? Quando o querelante morre, ou tornando-se incapaz, o CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão, não se apresenta em 60 dias para prosseguir na ação. Alguém está querendo falar alguma coisa aí? Alguém?
Beleza. Terceira situação, quando deixa de comparecer a atos que deve estar presente, ou deixa de formular pedido de condenação nas alegações finais. Aqui é um erro, né? Às vezes a pessoa vai lá, faz toda a peça, o advogado ali faz toda a peça e esquece de pedir ao final a condenação. Não tem um pedido, né, cara? E aí vai ocorrer a perempção. Quando sendo o querelante pessoa jurídica, esta se... Desculpa. Quando sendo o querelante pessoa jurídica, essa se extingue sem deixar sucessor, ou seja, acabou a pessoa jurídica, não deixou ali um sucessor ali da pessoa jurídica. Ou seja, só grava que é uma situação em que a pessoa jurídica acabou e não tem ninguém mais para mover aquela ação, para tocar aquela ação. Beleza? Aqui acontece o que nós chamamos de perempção. Beleza? Show? Nessa perempção, o que eu quero que você mais foque? São esses prazos. Se ele deixar durante 30 dias seguidos de tocar o andamento processual. E o segundo prazo, 60 dias, se o CAD não apresenta lá. O cara morreu ou tornou-se incapaz, cônjuge, ascendente, descendente e irmão não apareceu para tocar o processo. Beleza? Show? Salvo isso daí, que isso daí é os pontos mais cobrados. A ação penal, eu acredito que vai estar na prova de vocês, só na prova de Polícia Penal e investigador da Polícia Civil. Quem vai fazer Minas, amanhã, até às 16 horas, ainda dá para fazer a inscrição e pagar o boleto. Beleza? Vai ter uma questão de ação penal lá, pode ter certeza, e eu acredito que vai ser a questão lá do crime de ameaça no contexto contra a mulher, por razão de sexo feminino. Beleza? Agora é pública incondicionada, né? Não depende de representação aí para promover essa ação. Eu botei uma observaçãozinha aqui da súmula 714. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra do servidor público, do exercício das suas funções. Se cobrar isso aqui, vai cobrar exatamente o que está na lei. Se cobrar isso aqui, vai cobrar exatamente o que está na súmula, que é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionado à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra do servidor público, em razão do exercício das suas funções. Beleza? Se cobrar isso aqui na sua prova, vai cobrar exatamente como está na súmula 714 do STF. Beleza? Show? Galera, vamos com calma agora. Tranquilidade. O que vai estar na sua prova? O que pode estar na sua prova? Tem mais chance de aparecer na sua prova. Conceito de ação penal, acredito que não. Beleza? Condições gerais e condições especiais da ação, também não. Esse conceito aqui vocês vão ter que saber da ação penal pública incondicionada, da ação penal pública condicionada. Beleza? Essa situação de ela ser condicionada quer dizer que sem essa condição, o Ministério Público não pode mover essa ação. Beleza? Aí tem a representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça. Beleza? Sem isso aqui, não pode mover essa ação penal. Beleza? Show? A ação penal privada subsidiária da pública, vocês têm que tomar cuidado, porque aqui o Ministério Público não fez nada. É diferente se ele moveu a ação e lá no final pediu absolvição. Ele fez alguma coisa. Aqui está querendo dizer que o Ministério Público não fez nada. Beleza? Permaneceu inerte. Aí a vítima vai poder mover essa ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada personalíssima, só o réu ali, só o autor pode mover essa ação. Nem o cônjuge, ascendente, descendente e irmão pode. Ninguém pode, só aquela pessoa, se ela tiver morrido aí, não tem como mover essa ação. E a ação penal privada exclusiva. Aí sim, se for incapaz, um representante pode mover essa ação, ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, se essa pessoa tiver falecida. Aí eu falei cônjuge e ascendente, já pulei o companheiro, né? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Beleza? Essa parte aqui pode estar assim na sua prova. Esses prazos, na ação penal pública incondicionada, réu preso 5 dias, réu solto 15 dias, 10 dias para crimes relacionados à droga. Quando
a partir do momento que receber o inquérito policial ou as peças de informações, né? As peças de informações para a representação. Beleza? O prazo começa a contar a partir daí. Show? Mesma coisa na ação penal pública incondicionada. Isso aqui é novidade. Provavelmente vai estar na sua prova. Se o crime é cometido contra a mulher por razão de condição de sexo feminino nos termos do artigo 1º do artigo 121A deste Código, do Código Penal, né? Aplica-se a pena em dobro. E aí, nesse caso, ó, vai ser ação penal pública incondicionada. Não depende de representação. Beleza? Show? Tem que tomar cuidado com isso aí. Os princípios, eu acredito que não, já está muito batido. Acredito que não vai estar na sua prova. A renúncia provavelmente vai estar na sua prova, tentando te confundir. Renúncia com perdão do ofendido. Tem que entender que a renúncia é antes do recebimento da queixa, é ato unilateral, não depende de aceitação do réu, do querelante. Não depende de aceitação. Isso é renúncia. Se estende a todos, beleza? O que é perdão do ofendido? Perdão do ofendido é após o recebimento dessa queixa. É ato bilateral, depende da aceitação de quem está sendo processado. Às vezes o cara fala, não, beleza, você está até dizendo que você não quer mais, mas eu quero provar minha inocência e vou te processar por dano moral depois, para você aprender a virar gente. Beleza? Isso aí pode ser expresso ou tácito, os dois, né? Tanto a renúncia quanto o perdão do ofendido, beleza? E só vai surtir efeitos para quem aceitar o perdão. For 3 pessoas sendo processadas lá, como querelado, né? 3 réus, digamos assim, e 2 só aceitar, e esse terceiro aqui falar, não, eu quero provar, ele vai ser, o processo vai continuar, beleza? E aqui, quem cala, consente. Show? Isso aqui, assim, ação penal, eu só acredito que vai estar na sua prova da Polícia Penal e da Polícia Civil. É um tema mais tranquilo, por isso que a aula hoje é mais rápida. Eu quero que vocês aí, com toda a tranquilidade e calma do mundo, que a gente tem horário para isso, vocês respondam aí essa questão. Leiam com calma, porque a letra está pequena. Leiam essa questão aí e responda para mim qual é a alternativa. Leia com calma aí. Joga no chat a resposta, por favor. Vai lá, galera, resposta no chat aí. Então, o Ronaldo falou que acha que é a D, salvo disposição contrária, o ofendido, seu representante legal, declarado o direito de queixa e representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia do fato, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. O Ronaldo acha que é a letra D. Luciano falou que acha que é B. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação penal pública condicionada
oferecendo-lhe por escrito informações sobre o fato, a autoria, indicando tempo e lugar dos elementos de convicção. Vitor falou que a letra A, Tiago foi de A. Nos crimes de ação penal pública, essa poderá ser promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Então, até agora, Luciano, Ronaldo, Vitor e Thiago que responderam as questões. Quantas pessoas estão online aí? Eu acho que são 11 pessoas, né? Vamos lá? Podemos já liberar o gabarito aí? Vai ficar só nessas 4 pessoas que responderam? Galera, olha só. A gente tem que tomar cuidado, Ronaldo, que o prazo de 6 meses não é contado da data do fato, beleza? Não é contado da data do fato, assim da data do autor. Você mandou a resposta aí. É da data de que você sabe quem é o autor do fato, beleza? Cuidado aí, ô Luciano, que não é qualquer pessoa do povo. Não é qualquer pessoa do povo que pode provocar essa iniciativa do Ministério Público de mover a ação penal. Isso a ação penal é condicionada à representação, ou vai ser da vítima, né? Dependendo da situação, vai ser do CAD, beleza? Então, se ela for condicionada à representação, não é qualquer um do povo, senão ia virar uma bagunça, né? Não necessariamente não seria condicionada à representação da vítima. O gabarito letra A, é isso aí. A regra é a ação penal pública, beleza? Incondicionada, mas quando a lei exigir, aí vai ser condicionada a requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou quem tiver a qualidade para representar. Letra de lei aí, essa questão aqui. A regra é a ação penal pública incondicionada, mas a lei pode exigir aí a requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido ou quem tem a qualidade para intentá-lo. Parabéns aí quem guarda municipal de Prefeitura de Canoas. Questão autoral aí do professor Jaime. Quais são os princípios da ação penal pública? Nós acabamos de ver, princípios que regem a ação penal pública. Princípios, eu quero aqui os princípios que regem a ação penal pública. Essa é tranquila, questão pequena. Luciano falou que é a letra B, indisponibilidade e obrigatoriedade. Vitor falou que é a letra B, indisponibilidade e obrigatoriedade. Tiago também foi de B, Ronaldo também foi de B. Nicolas acompanhou a maioria e foi de B. Mas alguém vai arriscar responder? Nós acabamos de ver aí os princípios que regem a ação penal privada. Galera, gabarito aqui, letra B, indisponibilidade e obrigatoriedade. Esses são os princípios da ação penal pública, seja ela incondicionada, seja condicionada à representação. Outra questão aí autoral, feita pelo professor Jaime. O prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso. Eu quero saber aqui o réu preso. Prazo para oferecer a denúncia. O réu está preso. Eu quero saber o prazo. Luciano falou que acerta a letra B, 5 dias da data em que o Ministério Público recebeu os autos do IP e 15 dias estando o réu solto ou afiançado. Ronaldo acompanhou 5 dias, Tiago também acompanhou, dizendo que são 5 dias. Vitor também disse que é letra B. Está informando aqui que é letra B. Com Nicolas também, como só vocês estão participando ativamente aí, respondendo. Gabarito aqui, o gabarito é letra B. Beleza? 5 dias contados da data em que o Ministério Público recebeu os autos do IP,
ou 15 dias estando o réu solto ou afiançado. Isso aí, gabarito letra B. Outra questão autoral aí do professor Jaime. A ação penal privada é possível que o querelante, autor da ação penal, ofendido, CAD, representante, conceda o perdão aos querelados, mas depende sempre de aceitação expressa ou tácita dos querelados. Contudo, caso algum deles não aceite o perdão ofertado, os efeitos não produzirão contra este e a ação terá seguimento. É isso que está querendo dizer aqui. Está certo ou está errado? Exemplo, tinha três pessoas lá, 3 querelados, e aí o autor da queixa crime falou assim, olha, eu perdoo os 3, mas um falou, não, eu não aceito não, eu vou até o final aí, que eu vou provar minha inocência. Os 3 serão beneficiados, só quem aceitou será beneficiado. A questão está dizendo aqui que só quem aceitou vai ser beneficiado, quem não aceitou não vai ser perdoado nesse caso. Quem acha que está certo? Quem acha que está errado? Tiago falou que está errado. Tiago falou que o perdão se estende a todos. Perdão não depende de aceitação, Tiago? Cuidado, não confundam, eu falei com vocês, não confundam renúncia com perdão. Renúncia é uma coisa, perdão é outra. Beleza? Renúncia é uma coisa, perdão é outra. Luciano falou que está certo. Falei, a banca vai tentar fazer essa pegadinha com vocês. Confundir vocês. Renúncia e perdão. Tá certo, professor. Já mudou o gabarito. Nicolas falou, tá certo. Tiago falou, tá certo, professor. Caí aqui. Tem que tomar cuidado. Renúncia é uma coisa. Perdão do ofendido é outra. Né? Renúncia não depende de aceitação, né? O Vitor falou. Grande Vitor. Agente socioeducativo, cuidando dos anjinhos lá. Nosso grande Vitor. Vitor falou, renúncia não depende de aceitação. Cadê? A Ronaldo não quis responder, não? Tá, só tem resposta do Luciano, Nicolas, Thiago. Ronaldo falou que está na dúvida. Então vamos com calma aí. Na ação penal privada, nós vamos ter esses 2 institutos: renúncia e perdão. Nós temos a renúncia e nós temos o perdão. Aqui está querendo dizer o seguinte: ó, nós temos aqui a situação de perdão. Eu tenho 3 pessoas ali. 2 falaram que aceita, tal. Um falou que não aceita. Não aceita esse perdão. E aí? A ação vai continuar? Talvez ele quer ir até o final para provar que é inocente e terá uma indenização depois. A ação penal vai seguir contra esse que não aceitou? É isso que está dizendo a questão. Está certo ou está errado? Vamos lá. Vai na. Estou na dúvida se estende aos demais. Olha só, tem que tomar cuidado. Eu falei com vocês. Cuidado, renúncia. Aqui o cara, ele moveu a queixa-crime, mas antes do recebimento ele desistiu. Aí, acabou ali. Aqui não, aqui já houve o recebimento da queixa, e no meio do processo ali ele fala, não, vou perdoar todo mundo, tá bom, vou convidar todo mundo para ser padrinho do casamento. E aí um deles fala, não, pô, eu vou até o final com esse processo agora. Entendeu? Quero provar que eu sou inocente, para você nunca mais me acusar disso. Aquele cara cri-cri, entendeu? Não quer acabar com o processo ali. É isso aí, galera. Eu vou voltar aqui, só a título didático, essa questão tá certa. Eu falei para vocês tomarem cuidado do seguinte, olha, renúncia antes do recebimento da queixa, é ato unilateral, não depende de nenhuma manifestação dos querelados aqui, né? Não depende de nenhuma manifestação dos querelados de quem está sendo réu no processo, se estende a todos os autores do crime. Beleza? Pode ser expresso ou tácito. Aqui não, ó. Aqui é após o recebimento dessa queixa, né? Dessa ação penal. É ato bilateral, depende de aceitação de quem está sendo processado, beleza? Mas só vai produzir efeitos aqueles que aceitar. Quem recusar, não. Talvez o cara quer provar até o final lá que ele é inocente.
pode ser expresso ou tácito, e quem cala consente. Tem que lembrar, se o cara não falou nada, se aceita ou não, ele consentiu, ou seja, ele aceitou. Beleza? Show? Galera, depois vocês vão fazer uma revisãozinha rápida, esse material que vai ajudar vocês. Beleza? Aqui tá os links de vídeo 1 ao vídeo 6. Depois vocês assistam essa playlist. Um vídeo também da súmula. E aqui, ó, parte final aí, que eu sempre deixo aí para vocês. Flávio entrou já no final da aula, né? Acabou a aula, mas depois vocês vão ter acesso ao vídeo que vai estar no YouTube. Entrou, pelo menos pegou a parte da mensagem para vocês aí, ó. Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares, né? Então, galera, a gente está lutando aí para cumprir, para que essas promessas dele se cumpram em nossa vida, nossos planos também coincidam com o dele. E eu sempre falo para vocês, galera, estudar não é uma tarefa fácil. E mesmo que a gente não perturbe ninguém, tem muita gente torcendo contra a gente, velho. Não sei por quê. Tem muita gente torcendo para que não dê certo. Então, ter vocês aqui comigo hoje é uma honra. Aí tem Tiago, Joelma, Bruno, Vitor, Ronaldo, Nicolas, Flávio, Luciano, Vitão, entendeu? Várias pessoas que não estão aqui em vão. Se a gente continuar com esse projeto, com esse foco, a gente pode ter certeza que a gente vai colher os bons frutos. E, querendo ou não, nossos inimigos serão envergonhados, beleza? Mas a gente tem que ter esforço e bom ânimo. Flávio falou que chegou agora, estava na luta. Eu entendo, Flávio, mas depois o vídeo vai ficar disponível. Assista e continue assim, lutando mesmo com a dificuldade, chegou no finalzinho aí. E esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, porque Deus está com você, Deus está com todos nós e a gente vai colher. Tem dias que é só prova, difícil manter a constância. Mas creio que Deus colocou no nosso coração a persistência e vamos conseguir. Isso aí, Ronaldo. Nós vamos conseguir, primeiro, para que o nome do Senhor seja glorificado, depois, para que nosso nome também venha a ser reconhecido como quem lutou e conquistou, e terceiro aí, para que nossos inimigos sejam envergonhados. E às vezes os inimigos estão dentro da própria família, né? Que está torcendo contra. Aí fica, pô, entra ano e sai ano, você não passa no concurso, entra ano e sai ano nada. Torcendo contra mesmo. Mas a vitória vai vir. Faça por Deus, por você, por sua família. Olha para o seu filho aí, né? Olha para sua mãe, para o seu pai e pensa assim, pô, um futuro melhor para eles. Meu projeto é um futuro melhor para eles, que aí vai ser aquele gás, aquela motivação. Galera, é sempre um prazer falar com vocês, é sempre um prazer aí compartilhar conhecimento e aprender com os senhores e senhoras também. Um abraço. Eu estou conversando com aquele delegado lá aqui do Peçanha, e com o escrivão aqui também, que é do Coro, né? Eu esqueci o nome dele agora, até eu esqueci o nome dele, mas eles vão dar aula para nós aqui também, online, vão falar os principais pontos de inquérito policial, vamos falar de direito administrativo, já está tudo engatilhado já, e antes aí das provas do IAS, a gente vai ter isso aí. Aquela questão polêmica lá que ele soltou lá no grupo hoje, o Flávio soltou lá uma questão bem polêmica, é a situação em que a senhora de 60 anos bebeu demais, foi dormir, encontrou um cidadão lá de forma lasciva passando a mão nela, não é isso? Galera, a gente tem que entender o seguinte, o crime de esqueci agora, importunação sexual, ele é um crime de passagem. Ou seja, se configurar um crime mais grave, vai ser aplicado o crime mais grave. Beleza? Nós temos uma mulher que bebeu demais. Então, ela não podia oferecer resistência. E o delegado ainda informou que ela acordou, mas ela estava muito bêbada, muito embriagada, ela não conseguia oferecer resistência. Nós temos aí um estupro de vulnerável. Beleza? E aí está lá no 217A, parágrafo 1º, se não me engano. Beleza? Que a pessoa, por qualquer outro modo, não consegue oferecer resistência. O STJ e o STF já pacificaram. Esposa dormiu, o cara quer ter relação sexual, estupro de vulnerável. O marido dormiu, a esposa quer ter relação sexual, estupro de vulnerável. E por aí vai, beleza? Bebeu demais, usou droga demais, está impossibilitado, estupro de vulnerável. Lembra que esse crime de importunação sexual, o próprio texto da lei diz que vai se aplicar a ele se não tiver um crime, se não for um crime mais grave.
beleza? Porque se for um crime mais grave, e aí, se for um crime mais grave, vai ficar valendo o crime mais grave, beleza? Um abraço, tchau, tchau. Sempre um prazer falar com vocês.